Dragon Ball Z, parte 2. O demônio interno. A paz é uma ilusão tão frágil quanto o vidro. E o vidro, uma vez quebrado, nunca se junta da mesma maneira. Trunks testemunhou o impossível. A vida voltando ao corpo de seu mestre, seu farol na escuridão. Mas o que retornou não foi apenas Gohan. Junto com ele, veio uma sombra que se alimentava de uma ferida que nem mesmo o Porunga foi capaz de curar. A pergunta que paira no ar, mais aterrorizante que qualquer inimigo, é: como você salva alguém que já se considerou perdido? Quando o verdadeiro perigo não está lá fora, mas fermentando dentro do próprio coração do herói. Os dias que se seguiram à ressurreição foram um pesadelo acordado. A alegria inicial de Bulma e do Rei Buu em ter Gohan de volta rapidamente se transformou em um desconforto silencioso. Gohan não era o mesmo. A casa, outrora um refúgio de engenhoca e esperança, agora parecia uma cela. Gohan perambulava pelos corredores como um fantasma. Seus olhos, outrora cheios de determinação, agora fixos em um ponto distante, vidrados. Ele evitava o dojo de treinamento que Trunks montara no jardim. O som dos socos na madeira parecia doer nele. Uma noite, Trunks foi acordado por gritos abafados. Ele correu para o quarto de Gohan e o encontrou se debatendo nos lençóis, suando frio. Não, Piccolo! Kuririn! Eu os deixei cair! Trunks tentou acalmá-lo, segurando seus ombros. Mas Gohan o afastou com uma força que não era totalmente física. Era desespero. Você não devia ter me trazido de volta, Trunks. Ele sussurrou, ofegante. Este mundo. A minha única expiação era a morte. Naquele momento, Trunks entendeu a advertência de Kaiosama. Ele não trouxera de volta um guerreiro. Trouxera de volta um cemitério de memórias. Mestre Karin, observando de sua torre através de uma tigela de água divina, franziu a testa. Ele não via apenas a aura de Kei, de Gohan. Ele via uma névoa escura, sutil, pairando sobre ele como um enxame de insetos. O garoto trouxe o corpo de volta, mas a alma ainda está presa no campo de batalha. Murmurou para si mesmo, seus bigodes arrepiados. Enquanto isso, nas profundezas daquela dimensão distorcida, o feiticeiro de chifres retorcidos, que se chamava Dabura, servo do verdadeiro demônio Majin, esfregava as mãos com satisfação. O cristal negro em suas mãos agora pulsava com uma luz vermelha opaca. A culpa de Gohan era um vinho raro, e ele estava embriagado de poder. Mais um pouco, sussurrou Dabura. Mais uma dose de desespero e o vaso estará pronto para receber a essência do meu mestre. A gota d'água veio durante um jantar silencioso. Bulma tentou animar o ambiente, falando sobre planos para reconstruir uma parte da cidade. Nós podemos começar pelo Distrito Leste, onde ficava o parque, ela disse, com um sorriso forçado. Gohan olhou para o prato. O parque, ele repetiu, sua voz um fio. É onde o Android 17 achou a Tai Chi. Ela tentou se esconder atrás do escorregador. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer explosão. Gohan se levantou. Sua cadeira raspou no chão. Eles morreram por minha causa. E eu tô aqui, jantando. Como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para Trunks. E pela primeira vez, Trunks viu não gratidão, mas um ressentimento profundo nos olhos de seu mestre. A sua compaixão foi sua maior fraqueza. Trunks, você me condenou a viver com os meus fantasmas. E, dizendo isso, Gohan saiu, deixando para trás uma família despedaçada pela dor. Trunks não aguentou mais. Ele se dirigiu mais uma vez para a torre de Karin. Mestre Karin, o que está acontecendo com ele? É como se um demônio estivesse possuindo o coração dele. Karin, sério, ofereceu-lhe um peixe. Um demônio? Quase acertou, garoto. O que você vê não é uma possessão, é uma atração. A escuridão sempre busca corações feridos. E o coração do seu mestre está cheio de cacos. Karin explicou o que sentia através da água divina. Uma influência externa, sutil, amplificando cada pensamento negativo, cada memória dolorosa de Gohan. Ele não está lutando contra androides agora. Trunks está lutando contra si mesmo. E se ele perder essa luta, o que surgir do outro lado será pior que Cell,
pior que Cell. Será a personificação da culpa e do poder Saiyajin. A batalha final não seria em uma cidade em ruínas, mas no deserto rochoso onde tudo começou. Onde Gohan perdeu seu braço e sua inocência. Trunks seguiu o QI turbulento de Gohan até lá. O vento soprava forte, carregando areia e o peso do passado. Gohan estava de costas, olhando para o céu noturno. Ele disse que você viria, falou Gohan. Sua voz ecoava estranhamente, como se houvesse outra pessoa falando com ele. Quem, Gohan? Quem te disse? Trunks gritou, aprofundando sua pose de luta. Gohan se virou. Seus olhos estavam injetados de sangue e um sorriso retorcido, que não era dele, estampava seu rosto. Dabura! Ele me mostrou a verdade! A única maneira de expiar meus pecados é abraçar o poder que eu tanto temi. O poder de destruir tudo, inclusive a mim mesmo. Uma aura negra e roxa começou a emanar de seu corpo. Não era o Ki dourado de Super Saiyajin. Era algo profano, corrompido. O confronto foi uma dança macabra. Trunks, como Super Saiyajin, lutava com tudo que tinha, mas Gohan, mesmo corrompido, era mais rápido, mais forte. Cada golpe que Trunks desferia era bloqueado com um contra-ataque brutal. Lute, Trunks! Mostre que a sua esperança não é tão frágil quanto a minha, Gohan gritava. Sua voz uma mistura de sua própria dor e da influência de Dabura. Mas Trunks não lutava para vencer. Ele lutava para alcançar. Ele se lembrava de cada lição, cada palavra de incentivo que Gohan lhe dera. Em um momento de abertura, em vez de um soco, Trunks agarrou Gohan em um abraço desesperado, prendendo seus braços. Eu não vou te soltar, mestre, ele gritou, enquanto a energia negra queimava sua própria aura. Eu te trouxe de volta, não para sofrer, mas para viver. A sua culpa é a minha culpa. A sua dor é a minha dor. Nós carregamos juntos, como sempre deveria ter sido. Por um instante, a aura negra vacilou. Os olhos de Gohan piscaram, e por uma fração de segundo, Trunks viu seu verdadeiro mestre. Aterrorizado e preso. Foi o que bastou. Rayabav, Dabura rugiu de fúria. Não! Rejeite a luz, guerreiro! Ele focou toda a sua energia negra no cristal, tentando retomar o controle. A aura de Gohan explodiu em uma tormenta de escuridão, arremessando Trunks para longe. Gohan ergueu as mãos para o céu, um Ki de pura energia negra se formando entre elas, maior e mais destrutivo que qualquer Mazenko. Ele estava prestes a obliterar a si mesmo e a tudo ao seu redor. Trunks, caído no chão, estendeu a mão. Ele não tinha mais força para lutar. Restava apenas uma coisa: a verdade. Gohan, ele sussurrou, sua voz se perdendo no uivo do vento. O seu pai, o Vegeta, eles estão orgulhosos de você. E eu também. O mundo pareceu parar. O nome de seu pai, a ideia de orgulho, foi a chave que a escuridão não pôde corromper. A esfera de energia negra em suas mãos tremeu. Os olhos de Gohan se fecharam com força. E então, em um rugido que era metade dor, metade libertação, a energia não foi lançada para frente, mas para cima, em direção ao céu, dissipando-se em um clarão que iluminou a noite como um sol artificial. Gohan caiu de joelhos, exausto, sua aura desaparecendo. A influência de Dabura havia sido quebrada, por enquanto. De volta à casa de Bulma, o silêncio era diferente. Era o silêncio do cansaço após a tempestade. Gohan olhou para Trunks e desta vez não havia rancor. Apenas uma tristeza profunda e, finalmente, uma centelha de aceitação. A luta não acabou. Não é? Ele perguntou. Trunks negou com a cabeça. Não! Dabura ainda tá lá fora. Mas agora nós lutamos juntos. E pela primeira vez desde sua volta, Gohan assentiu. A batalha interna havia sido vencida, mas a guerra contra a escuridão que explorava a dor dos heróis mal havia começado. Em sua dimensão, Dabura sorriu. O vaso havia resistido, mas a rachadura estava feita, e através de uma rachadura, a escuridão sempre encontra um caminho para entrar. Esta história nos lembra que nossas maiores batalhas são frequentemente travadas nas profundezas de nossa própria mente.
A culpa, o arrependimento podem ser inimigos mais formidáveis que qualquer ameaça física, mas ela também nos mostra que não estamos sozinhos, que a conexão genuína, a empatia e a lembrança de que somos amados podem ser a luz que nos guia de volta da escuridão mais profunda. E a pergunta que fica é: quando a sua própria mente se volta contra você? Qual é a memória, a pessoa, o ideal que você usaria como âncora para não se perder? Se esta batalha emocional tocou você, comente abaixo luz ou esperança. Sua opinião é crucial para as próximas partes. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque na próxima parte de Sango Saiyajin, a ameaça de Dabura se tornará real e uma antiga lenda Namekusei será a chave para a salvação. Compartilhe este vídeo com quem entende que os maiores superpoderes são a resistência e a compaixão. Até a próxima!